Em especial hoje, a gente consegue perceber a presença do Senhor e como fruto das orações, eu creio que a igreja tem respondido. Eu não sei quantos por cento que nós aumentamos a nossa carga de oração, mas certamente já é impactante, e que o Senhor continue nos falando, nos ensinando. Apesar desse fluxo de oração, eu peço licença que hoje eu vou tratar de outro assunto, mas que indiretamente está ligado à oração. Antes de mais nada, eu gostaria que o Telinho orasse por mim aqui. Amém, Jesus. Pai, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, como necessitados, como famintos, como sedentos do Senhor. Pai amado, mais do que o ar que nós respiramos, nós necessitamos do Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor derrame dos céus agora uma unção sobre aquele que fala, sobre aqueles que ouvem. Senhor, que tudo seja feito para a edificação da Tua igreja. Nós cremos, Deus, que já recebemos aquilo que temos clamado e colocamos a vida do Tiago diante do Senhor. Pai, que no abrir da boca dele, ele receba do alto, que os ouvidos dele estejam atentos para receber toda a ministração do Senhor no coração dele, tudo aquilo que o Senhor já falou a ele durante esses dias, durante a preparação dessa palavra. Deus, agora que ele libere com graça, com unção, com ousadia, com intrepidez e com liberdade, no nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós protegemos esse tempo, amarramos todo homem forte que se levanta contra a vida da Tua igreja, assim como Daniel orou, Pai, e durante 21 dias o príncipe da Pérsia tentou impedir que as orações dele fossem recebidas, mas o Senhor depois deu vitória, e nós pedimos ao Senhor, dá-nos uma noite de céus limpos, para que recebamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, o Senhor me direcionou a falar sobre outro assunto, porque hoje é 1º de fevereiro e depois de amanhã é segunda-feira. Depois de fevereiro, antes de fevereiro vem o quê? As férias, antes da segunda-feira vem o quê? O fim de semana. Ou seja, o assunto que eu vou falar hoje para a congregação, para mim em primeiro lugar, é sobre 8 maneiras de nós encararmos o trabalho de uma forma que glorifique o Senhor. Irmãos, particularmente, eu nem acho que a igreja em Manhuaçu precisaria ouvir isso, mas o Senhor me levou de uma forma muito interessante a chegar a esse assunto e compartilhar com a igreja, crendo que isso vai trazer mais glória ao nome dEle. Por que a gente tem uma certa aversão a fevereiro e às segundas-feiras? Ou alguém aqui chega às segunda-feiras cheio de energia, alegre, disposto? A verdade é que muitos de nós temos uma visão errada sobre o trabalho por conta da queda. Nós encaramos o trabalho muitas das vezes como uma maldição. Afinal de contas, o homem comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. E nós lembramos o quê? Que Deus amaldiçoou o homem com o quê? Com o trabalho. Mas, na verdade, isso é um equívoco. O trabalho nunca foi uma maldição. Essa forma de pensar tem moldado os nossos pensamentos, e isso muda muito a maneira como a gente encara a vida e até o trabalho, principalmente. No Éden, irmãos, Adão e Eva, eles trabalhavam, tanto fisicamente quanto intelectualmente. A tarefa de Adão era expandir o jardim, era cuidar dos jardins, de maneira que talvez, na minha concepção, ele construísse no futuro uma civilização de alto nível. Esse era o trabalho físico dele. E o trabalho intelectual de Adão e Eva, e eles já exerceram isso, foi de catalogar milhares e milhares de espécies. Então, o trabalho já existia no Éden. O ponto negativo, que após a queda, a maldição veio na forma como nós trabalharíamos, com o suor do nosso rosto, com labuta, com dor. Consegue compreender? E Jesus, irmãos, quando ele veio,
ele veio de uma forma trazendo uma mensagem urgente, muito importante, que dizia algo que mudava todos os paradigmas. Ele dizia que o reino dele, o reino de Deus, está dentro de nós. E essa mensagem, ela muda tudo, porque não é um reino visível, embora será um dia. E um dos conceitos mais bonitos para mim do que é o reino de Deus é o que deveria ser e que um dia será. Jesus, ele trouxe essa mensagem de como é que deveria ser a nossa vida com os princípios do reino e de como nós podemos adiantar para esse mundo o que será no futuro. Lucas 17, 20 e 21, vamos ler o que Jesus disse. Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém, irmãos? O reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de mim, está dentro de nós. Queridos irmãos, tem um versículo em Atos 3, 21, 22, enquanto vocês abrem, ele sempre me intrigou muito. Eu já até perguntei o telinho, já pesquisei, sinceramente eu não sei exatamente o que ele quer dizer, mas uma coisa me chama muita atenção nesse versículo, Atos 3, 21, 22. Na minha versão diz assim: ao qual é necessário que o céu receba, em outras versões diz, que o céu o retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse texto está dizendo que, de alguma forma, Jesus ele é retido nos céus, até que haja restauração de todas as coisas. Sendo assim, irmãos, quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, ele está trazendo implicitamente que nós somos agentes transformadores desse mundo. E que nós, igreja, que temos o reino de Deus, devemos restaurar tudo nesse mundo. Transformar a sociedade, transformar a maneira como nós vivemos e como nós trabalhamos. Sendo assim, então, eu queria apresentar para vocês 8 maneiras de mudar a maneira como a gente encara o trabalho. O primeiro elemento que eu gostaria de destacar é que o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. Amém, irmãos? Ah, mas eu não gosto do que eu faço. Eu não estou onde eu acho que eu deveria estar. Eu estou aqui por motivos que não são os quais eu queria que fossem. Eu sei que isso às vezes pode ser complicado, às vezes você está trabalhando num lugar que você acha que não é esse o lugar. Mas olha, irmãos, Paulo, quando ele mandou uma carta para Coríntios, e ele estava destinando até aos escravos, não é que ele era insensível, mas ele não estava muito preocupado com a condição de escravo. Em 1 Coríntios 7, 20, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 7, 20, diz assim: olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E olha para quem ele está falando, pula para o 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Ele está dizendo, você foi chamado escravo, continua como escravo. Duro isso, não é? Mas ele até dá uma explicada melhor, ó. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, quando Deus te alcançou e te chamou, a profissão que você estava, ela tem um papel no desígnio de Deus para a sua missão aqui na terra. Você não escolheu a profissão. Eu costumo dizer às vezes que é a profissão que nos escolhe. E Deus, aprove a Deus definir isso. Ah, mas ele está dizendo aqui, se aparece uma oportunidade de ascensão, claro, pega essa oportunidade, cresça, suba. Eu não estou dizendo que você tem que ficar estagnado, mas entenda
que a sua profissão, ela tem um papel muito importante na expansão do reino de Deus. E Deus quer que você modifique o seu ambiente pela sua profissão. Mas é importante entender uma coisa, irmãos. Eu estava até conversando hoje com uma irmãzinha muito preciosa. A nossa profissão não é a nossa identidade. Ela é importante nos desígnios, mas ela não te define. Amém? Não acha que é a sua profissão que define quem você é. Não, de maneira alguma. Aliás, toda crise de identidade, irmãos, seja ela em qualquer área que você imagine, sexual, nacional, profissional, racial, marital, toda crise de identidade, ela pode ser resolvida na pessoa de Jesus Cristo e na obra dele na cruz. Toda crise de identidade que nós tenhamos, ela se resolve em Jesus. Não queira achar que é a sua profissão, o que você faz que vai te definir. É o que Jesus fez na cruz que te torna alguém. Então esse é o primeiro ponto. O trabalho não é uma maldição e ele não te define. O segundo ponto, irmãos, é que o trabalho é uma adoração. A maneira como você executa o seu trabalho é uma maneira de adorar ao nosso Senhor. Um sofisma muito perigoso que a gente recebe é quando a gente acha que no trabalho eu sou uma coisa e na igreja, no meio religioso, eu sou outra. Sabe daquele filme Shrek? De noite uma forma, de dia outra. Então, isso é um sofisma que às vezes a gente acredita. No trabalho eu tenho uma performance, na igreja eu tenho outra, em casa eu tenho outra. Isso traz muita confusão para você e para os que estão ao seu redor. E fazer essa divisão que não deve acontecer, você deve ser sempre a mesma no trabalho, na igreja, em casa, em todos os lugares, não vai trazer confusão. Porque o que você é vai emanar do seu coração ondas para o seu ambiente e eles vão perceber. Porque o seu coração, o centro do seu ser, ele vai refletir no seu rosto, no seu sorriso, na maneira como você trabalha, na maneira como as suas mãos executam, desde uma pequena tarefa até uma grande tarefa. O seu coração vai refletir tudo isso. Eu costumo dizer que aquele microambiente onde está o seu escritório, aquela mesa ali já é diferente, porque a luz de Cristo está ali, o reino de Deus está dentro de você, já emana a presença de Deus ali, no microambiente. Por isso que eu digo, irmãos, nada contra a política, mas eu acredito que a micropolítica muda muito mais que a macropolítica. Eu vi uma frase agora, que eu acho que é da Madre Teresa, ela disse: quer mudar o mundo? Vá para casa, ame sua família e você vai mudar o mundo. Quer mudar o hospital onde você trabalha? Mude o microambiente onde você trabalha. Emane poder, vida daquele lugar, que tudo vai mudar. Você sabe como é que você destaca um diamante? Você coloca ele numa superfície, num pano preto como esse daqui. O contraste exalta a beleza do diamante. E às vezes você está num pântano para brilhar aquele lugar e modificar aquele pântano. Então, irmãos, parece besteira, mas a organização da sua mesa, a limpeza do ambiente onde você está, a atmosfera onde você está, vai glorificar o Senhor e vai estabelecer o reino de Deus. Vocês já perceberam quando vocês vão num restaurante, você pisa nele, você olha assim, você já sente, aqui não é um lugar bom para comer. Você, estando sensível ao Senhor, você percebe mudanças no ar em alguns locais que você vai, porque isso é real, isso é real. Eu li esses dias, irmãos, um exemplo que eu achei muito interessante. Maria, a mãe de Jesus, ela era uma jovem, pobre, humilde, devia ter 15 anos ou menos, mas ela recebeu a missão que eu considero uma das mais arriscadas que um mortal já teve. Ela simplesmente foi o receptáculo para receber, para ser o portal de entrada nesse mundo do próprio Deus.
Por que eu estou falando isso? O ato de encarnação de Maria fez com que ela gerasse alguém que mudou toda a história da humanidade. Uma jovenzinha qualquer. Tudo que você faz é um ato de encarnação. Tudo que você escreve, tudo que você cozinha, tudo que você corta, produz, costura, atende, examina, conversa, é um ato de encarnação. E como Maria, você vai entregar o que você gerou da melhor maneira possível. E Maria, meus amados irmãos, ela teve a nobre tarefa de fazer o próprio Deus andar nessa terra com as perninhas. Ela deve ter segurado ele nas quedas. Ela teve essa tarefa. O que a gente pode verificar com isso? Essa tarefa que ela teve simplesmente foi a de ser mãe. E ser mãe para ela não trouxe nenhuma crise de identidade para ela. Porque embora isso é considerado algo menor hoje em dia, para ela era algo tão nobre, tão sublime, porque ela sabia o impacto que isso ia trazer em toda a humanidade. Portanto, meus queridos irmãos, nunca tenham crises achando que você não é ninguém, você está fazendo algo pequeno, porque na verdade não é o externo que está te causando crise, não é o seu salário, não é o seu reconhecimento, é algo que está em você, dentro de você, que precisa ser resolvido em Jesus. O terceiro ponto, irmãos, dos 8, é que Deus é o nosso patrão, Deus é o nosso chefe. E aí nós entramos talvez num versículo que eu acho que é o mais icônico, o mais importante de todos, em que Paulo diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, os chefes, olha só, com temor, tremor e sinceridade de coração, não para agradar na vista diante dele, mas como ao Senhor. Vamos conferir esse versículo na íntegra. Efésios 6, 5, 7. Efésios 6, 5, 7. Efésios 6, 5, 7, então, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Repitam comigo: como ao Senhor. Nós servimos os nossos chefes, servimos, mas como ao Senhor. Como ao Senhor. Vocês percebem então, irmãos, o nosso trabalho tem muito mais a ver, é muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que ficar de 7 a 7, do que passar o tempo lá. O nosso trabalho, de fato, é como ao Senhor. Dizem, eu não sei o quanto que isso é verídico, né, que um jovem chegou para Lutero e falou assim: Lutero, como é que eu posso servir a Deus de forma plena? Aí Lutero botou a mão no ombro dele e falou assim: meu jovem, qual a sua profissão? E ele disse: sapateiro. Então vá e faça os melhores sapatos da Alemanha. Irmãos, nós glorificamos a Deus fazendo o melhor corte de cabelo de Manhuaçu, o melhor atendimento médico de Manhuaçu, o melhor mesa posta de Manhuaçu, a melhor contabilidade de Manhuaçu, o melhor seguro de Manhuaçu. É assim que nós glorificamos a Deus. Claro que isso que nós vivemos aqui é o suprassumo, é maravilhoso, é a materialização, mas o que nós fazemos de 7 a 7 no dia a dia glorifica a Deus. Aí você pode falar assim: ah, Tiago, ultimamente eu estou bem desatualizado, desanimado, não estou fazendo curso, não estou glorificando muito a Deus não sou o melhor no meu trabalho. Então nesse caso, meu irmão, vá, capacite-se, estude, faça cursos. Sabe por quê? Provérbios 22, 29, abram aí por favor, diz assim: vês um perito diante dos reis
será colocado. Provérbios 22, 29. Vamos ver na íntegra. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Amém, irmãos? Então isso é bíblico, nós temos que fazer o melhor, porque não é para o cliente que você está fazendo, não é para o seu chefe, é para alguém que merece o melhor. Quem é seu chefe? Jesus, o nosso Deus, Ele é nosso chefe, então você faz para a glória dEle. Amados irmãos, o quarto ponto, de uma maneira para nós encararmos o trabalho de uma forma que glorifica a Deus, é entender, esse é o quarto ponto, que o trabalho também é um local, é um processo de santificação. Se você cozinha numa cozinha, atrás do fogão, no maior calor, em fevereiro, e não murmura, você está sendo santificado, está glorificando a Deus. Se você estuda, ainda tira uma nota ruim, mas você estudou, você fez o melhor, você está glorificando a Deus. Nós precisamos entender que também a maneira que nós vemos tudo no nosso trabalho, lembra, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Experimente, irmãos, olhar para cada cliente, para o seu chefe, como Jesus. Não, ele é Jesus. É para ele que eu estou fazendo. E aí você faz o seu melhor, mesmo que você não esteja com vontade, você não está recebendo o salário justo de acordo, mas é para ele. Fazer isso muda muito o dia a dia. O quinto ponto, meus irmãos, sobre a maneira de encarar o trabalho, é entender também que nós precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. E não tem nada de sujo no dinheiro. O dinheiro não é pecaminoso, ele não é algo repugnante, ele é necessário. E em Colossenses 3, 24, peço aos irmãos para abrirem, Colossenses 3, 24, diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você vai receber o salário e o Senhor vai te abençoar, porque o dinheiro é necessário para pagar as contas, os impostos, ajudar na expansão do reino de Deus. Mas lembrando sempre, não é pelo dinheiro que você trabalha, a Cristo, o Senhor, é que servis. Vamos repetir? A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém? Vamos de novo? A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém, amados? E esse salário vai ser uma bênção para você, vai depender, claro, da sua eficiência, do seu empreendedorismo. Não se desanime e não ame esse dinheiro. Aí que está o X da questão. 1 Timóteo 6,10 diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, isso nos leva para o sexto ponto, que nós temos que ter muito cuidado ao encarar o trabalho. Abram o coração para o que o Senhor vai ministrar agora. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso trabalho pode se tornar um ídolo. Sexto ponto, cuidado com a idolatria. Ninguém hoje em dia, irmãos, adora um Deus com cabeça de boi, corpo de homem, banhado em bronze. A idolatria, ela se sofisticou. Ídolo é tudo aquilo que você depende mais dele do que de Deus. E muitas vezes nós encaramos o trabalho como um Deus, porque nós acreditamos que é Ele que vai nos dar segurança. E que o Senhor traga arrependimento em nossos corações. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes você encara o trabalho de uma forma como se fosse assim: é só eu que posso resolver isso. É só eu que posso resolver isso. Aí você não delega, concentra tudo para si e se mata de trabalhar. O cemitério pode ter outro nome. Que tal
um lugar cheio de pessoas que achavam que o mundo não vivia sem eles. Porque, na verdade, irmãos, tudo é passageiro. Eclesiastes 1:2 diz isso. Tudo é transitório, tudo é volátil, tudo é vapor, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Não acreditem que somos nós, o nosso braço forte, que muda tudo. Por outro lado, nós temos que não cair no outro polo, que é o 7º ponto. A indolência. Indolência é você fazer o trabalho de qualquer jeito. E, sinceramente, na minha concepção, quando eu olho para os irmãos e sei o que vocês fazem, eu não vejo essa característica nos irmãos, indolência, no trabalho secular. Mas nós temos que ter cuidado para não sermos desequilibrados. Às vezes, a gente não é indolente no trabalho secular, mas nós podemos ser indolentes com o trabalho que o Senhor tem nos dado. Se o Senhor te deu a tarefa de ser diácono, discipulador, cuidar das crianças, hoje eu estava vendo ali que tinham mais de 30 pessoas envolvidas nas crianças, eu não tinha noção disso. Pastor, tangedor, não seja indolente, porque isso afeta a maneira como Deus recebe as nossas orações. Se a gente faz de qualquer jeito, o Senhor, a nossa piedade interfere na resposta das nossas orações. Hebreus 5:7. Então, cuidado com esse desequilíbrio. Irmãos, e o último elemento que eu gostaria de chamar a atenção, que ele talvez seja um dos mais importantes, é entender que o trabalho é um local onde nós temos muitos desafios. Desafios no trabalho. O que é um desafio no trabalho? Tensão, há tensão às vezes de relacionamentos, há tensão de desconfiança, há instabilidade no trabalho, instabilidade do humor do chefe, instabilidade do salário. O local de trabalho pode ser uma área de muita batalha, de muita tensão. Isso é ruim? É ruim, mas também é maravilhoso. Irmãos, quando nós temos casos difíceis, situações complicadas, isso é maravilhoso, porque isso nos leva aos pés de Jesus. E quando você vai para os pés de Jesus, Ele te leva para o melhor lugar que existe, que é o coração do Pai. E, queridos irmãos, com toda humildade, eu digo que poucos de nós conhecemos de verdade qual é o coração do nosso Pai. E as dificuldades nos levam para Jesus, que nos conduz pela mão para conhecer o coração do Pai. Se você está com um caso difícil, e você vira e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, me dá uma solução, me dá uma direção. Aí você vai ver, meu querido irmão, o que um paizão, um pai amoroso, um pai que te pega no colo vai fazer. Ele vai te dar soluções incríveis, direções incríveis, e você vai conhecer mais ainda o coração do Pai. Por isso que Jesus falava: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. E é isso que o nosso irmão quer nos ensinar. Olha para o nosso Pai, vamos ver o que Ele faz. Ah, mas a direção é essa, todo mundo está fazendo isso. Tá, mas eu sou filho do Pai e eu vou esperar nele a direção. Vários irmãos fizeram isso. Hoje eu estava conversando com o Telinho, né? Jonas, na barriga da baleia, ele só teve um pensamento de: me ajuda. E esse pensamento foi encarado como oração ao Pai. Jeremias estava desesperado porque ia morrer, olhou para a parede, chorou, e Deus deu 15 anos. Neemias precisava de uma direção clara para retornar, para reconstruir. Ele orou rapidamente em pensamento e Deus deu uma direção para ele. Então o nosso Pai, Ele está à disposição. Caminhando para a etapa final, meus irmãos, vocês estão percebendo que a adoração no trabalho não é cantar baixinho, louvar baixinho, fazer uma oração silenciosa, é muito mais que isso. A maneira que você pode encarar o trabalho de uma forma diferente é perceber que no trabalho você pode ter a presença do Pai, ouvir o Pai,
desfrutar do Pai em locais difíceis e desfrutar desse paizão no trabalho. Tem um livrinho que eu aconselho todo mundo a ler, chama A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence, Brother Lawrence, irmão Lawrence. Ele era um monge francês que trabalhava no monastério e ele era encarregado de limpar a cozinha. E esse livro, ele registra todas as oportunidades que ele teve de praticar a presença de Deus e valorizar a presença de Deus numa cozinha da Idade Média, suja, cheia de gordura, rato. E lá, ele servindo, ele falava assim, olha, a minha oração aqui, ela é ininterrupta e eu sinto uma paz que é semelhante à que eu tenho no altar. A linguagem dele, né? Mas é muito legal esse livro e eu aconselho. E é isso que nós temos que experimentar. No nosso local de trabalho, nada vai tirar a nossa paz, nada vai tirar a nossa alegria, nada vai tirar o nosso assovio. Isso eu aprendi muito com meu pai. Ele estava sempre no hospital assoviando, cantando, com um sorriso. Nenhuma intempérie tirava a paz dele. E nenhuma intempérie tem que tirar a nossa paz. Porque nós somos luz. E o reino de Deus está dentro de nós. E aquelas pessoas precisam perceber, receber essa onda de glória, de poder que emana de nós, irmãos. Vocês já viram alguém altruísta mesmo? Já viram? Aquela pessoa que está no trabalho e ela não está lá pelo dinheiro. Ela trabalha com alegria, precisa de uma ajuda, ela cancela o almoço dela, ela faz um bolo em casa, ela faz questão de levar para o trabalho para alegrar o pessoal. Pessoas assim glorificam o Senhor e embelezam o Evangelho. E eu queria concluir com versículos que falam sobre isso. Está em Tito 2, 9 e 10. Tito 2, 9 e 10, depois de Timóteo. Quanto aos servos, presta atenção, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Presta atenção agora, ao objetivo do trabalho, a fim de ornarem. Ornar é embelezar, ornamentar, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. O Evangelho, muitas vezes, ele é tão manchado, porque no nosso trabalho, nós não somos coerentes com o que nós acreditamos. Amados irmãos, hoje é fevereiro, depois de amanhã é segunda-feira, e nós vamos dar um passo para frente, para ornar o Evangelho, diferente do que talvez estávamos fazendo. Eu queria convidar os irmãos que foram tocados para vir aqui à frente. Se você sente que precisa dar um salto no seu trabalho, um testemunho melhor, se alegrar mais do seu trabalho, nós gostaríamos, os presbíteros, de orarem por vocês, porque isso é de suma importância para a expansão do Evangelho. O nosso trabalho, a nossa vocação, tem parte nos desígnios de Deus na nossa missão aqui na terra. Não é algo secundário, é algo muito importante, mas não nos define. Amém? Se alguém quiser complementar também e trazer alguma palavra, uma experiência nesse sentido, a igreja é livre, nós somos uma família. Se precisar, a gente cancela o vídeo, mas estamos aqui para edificar uns aos outros. Convidaria os irmãos do louvor para continuar louvando. E quem deseja orar, venham aqui à frente.